Oi, pessoal. Alguém já aí na live? Cadê a Andrea para adicionar ela? Vou esperar aí a galerinha aparecer, que ainda tá cedo. Quem entrou aí? Não aparece pra mim quem entrou. Você entrou, Andrea? Eu acho que a gente ainda precisa aprender a fazer live, viu? Que nós estamos muito ruim. Pra mim ainda não aparece a opção de adicionar ninguém, tá? Qualquer coisa, manda uma mensagem aqui no Facebook que eu abro pelo computador que também tá aberto, tá? Bom, então eu vou começar falando, gente. Qualquer coisa, quem perdeu o comecinho, depois ficar gravado, tá? Quem já tiver aí, compartilha pra gente ter mais pessoas, tá bom? Pra assistir esse vídeo. Compartilha aí com os familiares, com os amigos. Quanto mais pessoas receberem informação, melhor, tá? Vamos começar? Graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Emily. Eu sou nutricionista e coach de emagrecimento. Quem me chamou para participar foi o Marcola. Eu não faço mais parte do 15, faço parte de outra igreja agora, da Cobic. Mas é um prazer estar aqui com vocês e com a Andrea. Se você estiver por aí, Andrea, me dá um toque, tá? Para eu te chamar. Mas tá a mesma coisa que a semana passada. Eu não tenho opção de convidar ninguém para participar comigo. Para quem teve semana passada, a gente tentou entrar juntas e não conseguimos. E hoje tá a mesma coisa, a gente não conseguiu fazer um ensaio novo para tentar. Então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho de nutrição e de dietas restritivas em meio à quarentena. Bom, essa quarentena é o nosso novo normal, né? A gente não pode mais ficar saindo na rua, não temos mais a liberdade de fazer o que a gente fazia antes, de ir numa consulta a hora que a gente quer, de fazer exercício numa academia a hora que a gente quer, nem nos parques, nem em locais públicos. Então, tudo que a gente está fazendo agora, a gente tem que se adaptar. Não vai ser diferente com a nutrição. Também, nós como profissionais, tivemos que nos adaptar e nossos clientes também tiveram que se adaptar ao nosso novo jeito de atender. E uma das dicas que eu vou dar hoje é sobre as dietas restritivas. Para quem não sabe, não tem nem noção o que é uma dieta restritiva quando a gente fala sobre isso, é você restringir muitas coisas na alimentação ou quantidade de comida, parar de comer de uma vez para tentar emagrecer ou para tentar um corpo melhor ou algo do tipo. Então, não é o momento agora dessa quarentena. Então, para você que já ganhou uns quilinhos, para você que já ganhou peso, não pense em fazer nenhuma dieta restritiva nesse momento. Eu não indico nem em tempos normais, tá? Nem quando a gente estava fazendo tudo normal, é um tipo de dieta que eu não indico. Por quê? A gente não consegue levar ela por muito tempo. Por exemplo, se você para de comer de uma vez e quer comer bem pouco, você não vai conseguir fazer isso por muito tempo. Então eu já não indicava essa dieta antes, muito menos agora. Só que como tem muitas pessoas que já ganharam muito peso nesses 2 meses, começa a vir um certo desespero de querer perder de novo. E aí começam essas restrições. Por que não fazer? Faz mal para a saúde. A gente acaba perdendo nutrientes e várias outras coisas, prejudicando mesmo a nossa saúde, prejudicando a imunidade quando a gente faz esse tipo de dieta. Então ela não é indicada em momento nenhum, principalmente agora que nós estamos nessa quarentena.
Tem alguém perguntando aqui de jejum intermitente. Funciona. Funciona sim o jejum intermitente, só que tem um porém. Ele tem que ser acompanhado. Ele tem que ser calculado certinho a dieta, de pessoa para pessoa. Então, eu passo uma para Maria, não vai ser igual para Joana. Então, eu tenho que calcular certinho a dieta. E outro detalhe do jejum intermitente, não sei se quem perguntou sabe, não sei se todo mundo sabe. Quando a gente faz o jejum intermitente, tem os alimentos certos, os alimentos corretos para a gente voltar desse jejum. Por exemplo, eu fiz 12 horas de jejum. Geralmente se faz à noite, né? Começa um certo horário da noite e volta no outro dia a comer. Retorna do jejum. Eu tenho os alimentos certos para que esse jejum que eu fiz tenha dado certo. Então não é só ficar um tempo sem comer e depois eu volto a comer qualquer coisa ou comer muito. Então eu tenho que calcular direitinho essa dieta para ter o jejum intermitente correto. Outra coisa que a gente não deve fazer na quarentena: seguir nenhum outro tipo de dieta sem acompanhamento nutricional. Então, todas as dietas que vocês forem fazer, procure um acompanhamento, tá? Um acompanhamento certinho, nutricional, individualizado. Não adianta entrar na internet e fazer aquelas dietinhas da moda. Outra coisa que não é recomendado nesse momento que nós estamos em casa, tá? Que essa doença aí tá acabando com o mundo. Então, a gente precisa se cuidar. E um jeito de se cuidar é não inventando de dietas da moda nesse momento. Não ficar sem comer. Eu já até falei, né? Acabei falando antes. Achando que vai ser a solução de emagrecer rapidamente. E você vai acabar prejudicando várias outras coisas. E por ficar sem comer para emagrecer rápido. Então não é a solução. Também procure um profissional. Os profissionais da nutrição estão atendendo online. E os outros também, educador físico, psicólogo. Agora é o novo normal, né, que eu comentei para vocês. Então, se precisa de um acompanhamento, procura um online, tá? Que já tá todo mundo se adaptando. Outra dica, para não ganhar muito peso, tá? E para quem também já tá querendo perder peso. Dormir e acordar em horários parecidos todos os dias, ou seja, criar uma rotina. Quando a gente não cria essa rotina, a gente acaba ganhando peso, e ainda mais agora na quarentena. Eu no começo eu cheguei a fazer isso, dormia muito tarde e acabava acordando muito tarde, o que prejudica o nosso metabolismo. A gente acaba perdendo o horário mais importante do sono, que tá lá entre 4 e 5 horas da manhã, que é o nosso sono de recuperação, para vocês entenderem. É o que o nosso corpo recupera hormônios, recupera a nossa energia, que tá lá entre 4, 5, 5 e pouco da manhã. Então a gente acaba não chegando no estágio adequado nesse horário e perdendo a nossa recuperação. Então seria ótimo e é uma boa dica para manter a rotina nesse tempo que a gente está de quarentena. Então, para quem já está pensando em perder peso, coloca uma rotina, um horário para acordar, um horário para tomar café, um horário para almoçar, um horário para jantar, um horário para dormir. Essa é uma ótima dica que eu costumo dar até nos tempos comuns para quem está querendo emagrecer. E tentar que seja num horário parecido mesmo. Quem não conseguir acordar e dormir no mesmo horário, que seja um horário próximo. E evitar as bombas calóricas. Outra dica. O que seriam, né, essas bombas calóricas? Um excesso de doce por vários dias, por exemplo. Quem tá em casa ainda mais no friozinho gosta, né? O excesso de doce, uma comida muito forte, muito calórica nesses dias. Se for para comer, procura não comer todos os dias esse tipo de comida, né? Essas bombas calóricas. Procura espaçar no mínimo uma vez por semana. Porque eu sei, nós perdemos a rotina mesmo. Eu tô o tempo todo em casa agora, eu não tô saindo. Eu saio assim em último caso. Então a gente acaba perdendo nossa rotina mesmo. E acaba comendo várias coisas em vários horários diferentes. Sai totalmente da rotina que tinha antes
Para quem tem facilidade de ganhar peso, ganha muito peso. Outra coisa, evitar excesso de quantidade. Por exemplo, minha mãe ama cozinhar, então ela gosta de fazer a lasanha, ela gosta de fazer um pudim. Eu já falei pra ela, tenta não fazer sempre, né? Faz uma vez por semana, no máximo. E aí, quando for comer, não exagerar na quantidade, porque você vai ter um dia todo para comer. Então, eu não preciso comer metade da lasanha e depois no restante do dia eu ainda vou continuar comendo, ainda vou continuar com aquele excesso de comida durante todo o dia. Então, evitar esse excesso de quantidade por refeição. Excesso de comida no almoço, excesso de comida no lanche da tarde. Então, espaçar, diminuir a quantidade, espaçar o tempo dessas bombinhas calóricas, dessas nossas gordices. Outra coisa, tentar equilibrar os macrocarboidratos, o que são? O carboidrato, os lipídios e as proteínas. Como alguém que não entende nada sobre isso vai tentar equilibrar? Carboidrato. Não comer só carboidrato nas refeições. O que são os carboidratos? Os pães, o arroz, que é o que a gente mais tem costume de comer aqui nessa região. Então, eu não vou comer só pão no café da manhã, só o pão. Ou no almoço eu vou comer só o arroz, a batata frita e mais um purê, só o carboidrato. Não. A gente vai tentar equilibrar. Então, vou colocar um pouquinho de proteína na dieta, um leite, um queijo branco, mais o pão, também não exagerar na quantidade, 2 no máximo. E os lipídios. Tem uns que eu gosto muito e recomendo, só que para essa época de quarentena, aqui na nossa região, você vai ter que ir em um lugar ou que venda um pouquinho mais caro, que são os mercados comuns, ou vai ter que ir longe, que são as amêndoas, né? As castanhas, castanha do Pará, castanha do Brasil, são ótimos, oleaginosos e fazem muito bem para a nossa saúde. Porém, se não tiver acesso, por causa aqui da nossa região, deixa um pouquinho de lado, usa mais o que é comum, o azeite extra virgem. E que tipo de dieta adotar, né? Se eu falei que não é para ficar escolhendo muita dieta, bom, dieta é individualizada, sempre. E aí o que a gente vê? A gente tem que avaliar se já tem um excesso de peso, se faz exercício físico, se tem alguma alergia. Então, quando você for fazer realmente uma dieta, procura um profissional. Dieta individualizada para o que você quer também, para o objetivo que você tem. E deixa eu ver que horas são aqui, para a gente não passar muito. Para mim é 3h16 já, tô terminando, gente. Então, para você escolher a dieta, tenta ir num profissional e ele vai te passar uma dieta adequada. Se você já quer começar a mudar a sua alimentação para uma alimentação mais saudável, pensando nesses tempos de quarentena e não tem oportunidade de fazer uma consulta mesmo que online, eu sugiro ir tirando os industrializados, o que são salsicha, linguiça, no café da manhã sucrilhos, procurar comer coisas mais saudáveis. Quando a gente fala saudável, eu pelo menos penso no natural. Por exemplo, uma fruta, né? Industrializado e como uma fruta. No almoço, eu tiro a fritura e coloco o cozimento ou algo assado. Então já é um jeito de você ir mudando sua alimentação, fazendo o certo, sem aquele acompanhamento mais próximo com o profissional. Tô acabando. Pode ir fazendo as perguntas que eu já tô acabando. Quem tá aí falando que tá cheio de pergunta, eu já tô acabando. Então já vai fazendo as perguntas que eu vou aqui, tá? E é isso. Eu já tava acabando de verdade. Eu tenho um desafio para propor para a próxima semana, pra gente fazer, para todo mundo fazer. Já que a gente tá nessa quarentena, todo mundo em casa, vamos propor um desafio, né? Toda semana a gente vai assistir live,
Vamos divulgar, né, gente? Vamos divulgar as lives para mais pessoas verem. O desafio que eu tenho para vocês para semana que vem é a gente já adequar o que é o mais básico e fácil, que está ao alcance da mão de todo mundo, pelo menos na nossa região, que é adequar a quantidade de água. Então, quem está aí assistindo, pega uma calculadora ou no celular mesmo, o que tiver aí à mão para fazer uma continha bem rápida. Vamos adequar a quantidade de água que a gente toma durante o dia. Nós podemos tomar de 30 a 50 ml de água por quilo de peso. Então, por exemplo, eu peso 54. Aí eu vou fazer, digamos que eu não tomo quase nada de água durante um dia. Eu vou fazer 30 ml, tá? Vou começar por 30 ml. E eu vou fazer vezes os 54 que eu tenho de peso. 1 litro 620 é o que eu preciso tomar. Então você faz aí, você não toma quase nada de água durante o dia. Faz 30 vezes o seu peso. 30 vezes 60, 30 vezes 70 e adequa a sua quantidade de água. E aí você vai tomar essa quantidade de água todos os dias até a quarta-feira que vem. Para quem já acha que já toma muita água, faz 50 vezes o seu peso, para ver se dá menos ou mais do que você já toma. Se der mais do que você toma, aí você tenta adequar. Por exemplo, você fez, deixa eu ver aqui, vezes 54, que é o meu. Daria 2.700. Eu não tô tomando 2.700 por dia. Aí eu tento adequar e chegar até essa quantidade. Agora, se der mais, ok. Aí você continua. Agora, deixa eu ver a pergunta aqui. Quais alimentos podem comer para acelerar nosso metabolismo? Pode ser usados depois do jejum intermitente? O Ludovico. Café. Café é um bom alimento para acelerar. Provavelmente você deve estar perguntando para emagrecimento, né? Porque o jejum intermitente nós usamos para emagrecimento. Para quem já faz e quer melhorar no desempenho e perder peso. Por exemplo, um corredor, às vezes eu uso. Então, você pode, também depende da hora que você termina esse jejum intermitente, se é que você já faz. Se eu termino por volta do meio-dia, o que eu vou fazer? Já. Então, quando eu for quebrar, por exemplo, eu quebro o meu jejum, digamos que eu estou fazendo o jejum intermitente. Eu quebro o meu jejum meio-dia. No meio-dia, o que eu posso fazer? Eu já posso almoçar, eu já posso quebrar esse jejum com o almoço. E o que eu vou escolher? Coisas, alimentos que me façam bem e recuperar aquele tempo. Posso comer um frango e uma salada. Nunca vou encher meu prato de arroz e feijão, porque eu vou ter perdido todo aquele processo do jejum intermitente, vou me encher de comida e vai acabar não dando certo, não vai resolver nada. Pode até resolver, porque ficar sem comer já ajuda a emagrecer, mas não emagrecer de forma correta, de forma saudável. Então, eu faria um almoço ao meio-dia, de ótima qualidade, com uma bem variada, um carboidrato, se fosse colocar, por exemplo, uma mandioquinha, uma abóbora, tá? Ou um arroz integral em pouca quantidade, porque o arroz já é bem calórico, tanto o integral quanto o branco, e um franguinho grelhado. Agora, se eu fosse quebrar esse meu jejum mais cedo, 9 horas da manhã, eu ia quebrar com o café da manhã. E aí, o que eu ia escolher? Se eu fosse tomar leite, um leite semi-desnatado para desnatado. O café, que é um alimento termogênico, que é para acelerar nosso metabolismo. Então, além de eu ter ficado aquele tempo todo em jejum, eu tomo café. E para quem tá tentando fazer esse tipo de procedimento, seria o café só o café preto e sem açúcar.
Quem não consegue tomar sem açúcar, porque o açúcar também não vai ajudar na quebra do nosso jejum intermitente. Quem não consegue ainda tomar sem açúcar, ir diminuindo aos poucos. É essa técnica que eu faço com os clientes. Ah, eu tomo... Tem cliente, eu não sei se tem algum de vocês que fazem isso, de um cafezinho de 50 ml, coloca 2 colheres de sopa, sabe? Aquela colher grande que a gente usa na cozinha, colher de sopa. Então, o que eu faço? Pode acreditar que tem, viu? Muitos, bastante. Eu vou diminuindo essa quantidade de açúcar até ele chegar naquele bem pouquinho de açúcar e acostumar o paladar, tá? Outra coisa que às vezes as pessoas erram na quebra do jejum intermitente. Eu não sei se você tá fazendo, Ludovico, esse jejum intermitente, mas se você for, por exemplo, quebrar no café da manhã, não exagerar na quantidade de carboidratos que é fruta, tá? Tem muita gente que erra e peca nisso. Não adianta eu ficar lá 14 horas de jejum, aí eu chego no meu café da manhã, tomo quase uma jarra de suco de laranja. Não vai resolver. Se você quer emagrecer, né? Claro. Então não faça isso. Ou comer a fruta, né, in natura, inteira, e comer muita quantidade. Também não vai resolver muito. Tem mais perguntas, gente? Cadê as perguntas? Misericórdia! O que vocês acharam do desafio da água? Tá fácil, né, gente? Pra quem quer adequar a alimentação, emagrecer, melhorar a performance esportiva, mesmo que esteja treinando em casa, tem que começar a adequar do mais básico que a gente tem, que é a água. Então comecem adequando a água. Quer fazer esse jejum? Eu indico que você faça com um profissional, porque vai precisar dos alimentos certos. Não adianta você comer qualquer coisa. Tá querendo perder muito peso? Que às vezes, que assim, são várias estratégias que nós temos. Por isso que eu falei que na hora de procurar fazer uma dieta, procurar o profissional para ver qual dieta que se encaixa mais no que você quer. Tem a dieta cetogênica, tem a dieta low carb, tem o jejum intermitente, tem a tal dieta da zona. Ixi, tem muitos protocolos diferentes. O que vai depender é o que você está fazendo durante o dia, qual o seu objetivo, quantos quilos você quer perder, quanto tempo você quer perder tais quilos. Então, tudo isso vai depender. Talvez nem seja uma estratégia boa para você. Talvez tenha outra estratégia muito melhor para você fazer para perder peso, entendeu? Passa o seu contato. Ah, gente, me segue lá no Face. Tá Emily Lima, meu Face, para quem quiser me seguir, tá? Não gosta? Como assim não gosta de água? Abilene, como você não gosta de água? Sabe o que você pode fazer? Eu já usei também essa estratégia para quem fala que não gosta de água, porque não tem como não gostar de água, porque não tem sabor. Faz água saborizada. Já ouviu falar? Você corta pedacinhos de frutas, por exemplo, um limão. Eu gosto de limão e colocar hortelã. Eu coloco limão e hortelã, corto. Tem até umas garrafinhas próprias para isso. Já viu que vem um tubinho dentro da garrafinha? Aí você coloca a fruta picada lá dentro e enche de água e deixa. Ela vai ficar um suquinho assim bem fraquinho, uma aguinha bem gostosa. Geladinho então, maravilhoso. Quero perder 10% do meu peso atual. 10%, eu não sei quanto você pesa. 10% do seu peso pode ser muito peso perto de outra pessoa. Entendeu? 10% do meu peso pode ser bem menos que o seu. Aí teria que avaliar, né? Direitinho. Tá, eu passo contato. Eu vou... Depois que acabar a live, eu coloco... Aqui, já colocaram. Emily Lima. Tá assim mesmo, tá? Emily Lima. Tá certinho assim. Aí eu coloco o meu telefone embaixo dos comentários aqui pra vocês. Nesse mesmo vídeo. Quando eu terminar, eu coloco o meu telefone lá, beleza? Aí vocês podem me mandar mensagem ou me ligar se vocês quiserem. Alguma dúvida mais? Vocês gostaram?
Tem alguma pergunta, alguma dica ou querem saber de alguma coisa para semana que vem? Eu não sei se eu vou conseguir fazer junto com a Andrea, mas aí se a gente não conseguir junto, ela que vai dar a próxima live da semana que vem. E aí, vocês têm alguma sugestão de assunto para semana que vem? Coloca aí, gente, nos comentários, tá? E como eu acho que a gente já passou bastante do horário, eu vou encerrar essa live. Já é 3h28. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, perguntas, pode mandar no particular ou pode mandar assim pra galera ver. Porque às vezes a sua dúvida é a dúvida do outro também. E não esquece, gente, reposta, né? Publica essas lives, passa para os amigos, passa para os parentes. Quanto mais pessoas virem, quanto mais pessoas adquirirem informação, melhor para todo mundo, né? Já fiz isso para enganar, mas não deu certo. A água. Amo a água de coco. Essa tomo de boa. Só que a água de coco é bem calórica, né? E ela já tem outras coisas, tem outros minerais, não é igual à água. Ela serve para substituir um horário, por exemplo, entendeu? Se eu quero tomar só no almoço aquela água de coco, mas o restante você tem que tomar. Às vezes um suquinho até serve como líquido, né? Para substituir o líquido, tá? Mas a água nada substitui. Então você pode fazer assim, ó. Já que você fala que não gosta de água, tenta metade água de coco, metade a água sem nada. E aí você vai diminuindo a água de coco e aumentando a água normal, beleza? Depois você me fala se você consegue, se você conseguiu. Então até semana que vem, gente. Beijos, obrigada por estarem aqui e eu aguardo vocês na próxima live. Até, fiquem com Deus.